O incêndio de 1963, que matou mais de 100 pessoas e deixou centenas, talvez milhares de feridos, exigiu uma estrutura hospitalar que não existia à época. Este hospital em Tibagi, que estava pronto havia 2 anos, mas ainda sem funcionar, foi equipado às pressas para se transformar na central de queimados do estado. Foi aqui que o Nelson Pedlovski ficou internado de bruços por 22 meses, com queimaduras de todos os graus nas costas e cabeça. Não, o difícil é suportar os curativos que era feito nas minhas costas, sem anestesia. O médico cortava e a enfermeira passava um soro. A bacia ficava vermelhando de sangue. Doutor Eugênio só tinha 25 anos, era recém-formado e aceitou o desafio de dirigir o hospital e de ser o único médico naqueles tempos difíceis. E não tinha o que fazer, a não ser fazer curativo e antibiótico. Não havia uma equipe especializada para tratar os pacientes. Nunca tinha visto nenhum queimado grande na vida. Não havia equipamentos médicos adequados. Eu não tinha material para amputação. Daí eu fui na oficina do hospital e fizemos a amputação com serrote. Serrote de madeira? Serrote de madeira. O José era professor e dentista em Tibagi em 63. Lembra com clareza que foi chamado pelo doutor Eugênio para auxiliar na amputação da perna de um paciente. Eu fiquei fazendo papel de enfermeiro, segurando o instrumento para ele fazer a amputação. Aos 89 anos, ele ainda tem na lembrança as cenas que viu. O hospital estava tomado de queimado, totalmente tomado de queimado. Não vinha de uma, havia de 2, 3 ou 4 ambulâncias cheias de gente que descarregava no hospital. O atual diretor do hospital não era nascido quando tudo aconteceu. Nós não possuímos números oficiais de quantas pessoas foram internadas naquele período das queimadas, né? O que nós sabemos é que na época nós tínhamos 80 leitos e os 80 leitos ficavam constantemente cheios. Tristeza que fez morada na família do Ademir. A carteira de trabalho nas mãos é do pai, Odilon Rodrigues de Melo, um motorista de caminhão de um grande frigorífico de Jaguariaíva à época. O dono também tinha uma fazenda em Baiti e para lá foi o caminhão com 23 pessoas para combater o incêndio numa imensidão de mata virgem, segundo o filho. E quando chegou lá, se deram com esse fato de o fogo estar varrendo tudo. Conta o Ademir que o caminhão com todas aquelas pessoas já estava voltando quando eles receberam a notícia de que um casal de noivos estava num outro ponto da fazenda e que se eles não fossem resgatados, poderiam morrer. Todos retornaram, encontraram o casal que foi resgatado, mas ninguém jamais voltou para casa. E nessa curva, devido à fumaça e pó, ele acho que cortou reto e caiu fora da estrada. Todos correram desesperados. Então teve, parece-me que 3 pessoas que acharam um filete de água. E aqueles 3 se jogaram ali. E os demais vieram e se puseram em cima. E morreram quase todos juntos. Segundo Ademir, as mortes foram no dia 3 de setembro e os corpos só puderam ser localizados no dia seguinte. O caixão do meu pai estava fechado, eu não pude vê-lo. Até minha avó morreu, a mãe dele, sem acreditar que ele tinha morrido. O incêndio se concentrou na área rural do estado. Era onde estava a matéria-prima da Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Naquela época tinha 70 e poucos mil hectares plantados. A metade disso foi queimado. O diretor da Klabin está falando de algo em torno de 35 mil campos de futebol com árvores plantadas. Foi tudo consumido pelo fogo. Aquilo foi um acontecimento que colocou a companhia em dificuldade. Então começamos a investir de maneira pesada na prevenção de incêndios.
Hoje, a empresa tem mais de 500 brigadistas e 21 torres de observação como essa, no meio das plantações. Tanto cuidado se justifica. A perda para a empresa poderia ter sido muito maior. O incêndio de 63 rompeu uma crendice popular, a de que fogo não atravessa rio. Acreditava-se à época que o rio Tibagi serviria de barreira para apagar o fogo. Não foi o que ocorreu. Levadas pelo vento, fagulhas pulavam de uma margem a outra. E exatamente neste ponto, o incêndio chegou muito perto da serraria e da indústria da Klabin. Próximo 50 metros. Aí os bombeiros da fábrica se concentraram, o pessoal se concentrou e tal, e foi evitado o pior, né? Chico Moreira era funcionário da Klabin, mas estava licenciado, exercendo a função de cabo do 13º Regimento de Infantaria em Ponta Grossa. E integrou uma companhia de 100 homens que foi para o município de Reserva combater o fogo. Com foice, enxada e machado, cortando inclusive ramos de plantas, de árvores, etc., para bater o fogo. Ao todo, em Reserva e região, ele diz que foi trabalho para cerca de 15 dias. O barulho do fogo no mato nativo é a coisa mais assustadora que você pode ouvir, porque as taquaras começam a explodir, então você tem uma impressão que você está na guerra, porque a taquara explode às vezes como uma matraca de uma metralhadora. Tá, 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 tá. O Major Eduardo Pinheiro, responsável pelo setor de comunicação dos bombeiros no estado, diz que a precariedade dos acessos dificultou muito o combate ao incêndio e que foi preciso a vinda de bombeiros de 7 outros estados para ajudar na missão de acabar com o fogo que só fazia se alastrar. E havia uma grande apreensão das pessoas na capital, porque temia-se que essa frente de fogo pudesse chegar à região de Curitiba. Mas aquela bruma de fumaça acabou chegando a Curitiba e os relatos apontam que o aeroporto ficou interditado, havia cheiro de fumaça. Em Tibagi, a Maria da Conceição não viu o fogo, mas o sinal de que ele estava por perto. Porque onde você olhava, assim, só tinha fumaça, aquela escuridão, aquela coisa que você não sabia o que ia acontecer. Quando o incêndio foi controlado, ela ajudou a separar e distribuir donativos que chegaram de todo o país e até do exterior para os flagelados. Muito pobre, sem nada, às vezes com a roupa do corpo. Muita tristeza. Historicamente, a queimada ela sempre foi utilizada pelo ser humano para abrir estradas, para ocupação dos espaços, mas ela ainda hoje causa danos. É só a gente olhar para a história recente agora do Paraná, aquele desastre que aconteceu ali na região de Curitiba por conta de uma queimada que fizeram na beira da estrada. A origem exata da tragédia de 63, o marco zero onde os focos se juntaram no grande incêndio, ninguém sabe ao certo e possivelmente nunca vamos saber. Mas os 3 fatores que a provocaram, estiagem, geada e queimadas de limpeza, nos visitam com regularidade. O fogo ateado, único dos fatores que depende da ação do homem, infelizmente ainda é prática comum. Será que hoje um incêndio florestal poderia ganhar de novo esta proporção aqui no Paraná? Pelas queimadas que a gente vê por aí, nem sempre os erros do passado servem de lição, não é mesmo? Você fica agora com as principais notícias do estado no Meio Dia Paraná. A gente volta já já.